Necessário ainda vos dizer que Jesus Cristo, ele depois que morre, ao qual pagando o alto preço, morte de cruz por meus teus pecados, ele ressuscita. Jesus Cristo ainda passa por 40 dias sobre esta terra, ministrando e propagando o reino de Deus. Mas antes de Jesus Cristo, ele subir assunto aos céus, ele vai deixar uma última mensagem. A última mensagem de Jesus vai se encontrar em Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15, que nossa irmã falou aqui. E disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão somente os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome se beber alguma coisa mortífera não morrerá, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso, Jesus Cristo, então, servos e servas do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que está próximo de ele subir assunto aos céus. Jesus Cristo, ele vai então para o Monte das Oliveiras. Os discípulos estão agora lá em Jerusalém. Jesus pede que os discípulos desçam. Eu imagino que então Jesus Cristo já preparado para ali aplicar a última mensagem. Ou quem sabe Pedro olha para João e pergunta: João, qual vai ser a última mensagem do mestre? Mas não foi preciso perguntar, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, Jesus vai dizer da seguinte maneira: mas vocês precisam ficar em Jerusalém. Vocês não podem se ausentar de Jerusalém, porque se vocês saírem de Jerusalém, vocês não receberão a promessa. Eu vou repetir, porque o Espírito de Deus está mandando. A promessa só chega na vida de crentes que ainda está em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer: vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa que de mim ouvistes. Que promessa é esta? Promessa é esta que saíra da boca do profeta Joel, no capítulo de número 2, nos versículos 28 e 29, quando o profeta diz que nos últimos dias, diz Deus, ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e Deus não fará acepção de pessoas, porque também sobre os servos e sobre as servas ele derramará do seu espírito. A Bíblia vai nos dizer que então em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo de número 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Agora me permita, queridas irmãs, queridos músicos, queridos obreiros, quem recebe o Espírito Santo, meu amigo Josenildo, não é para ficar só em Jerusalém. Eu vou entregar tudo, porque eu estou cheio de Deus nesta noite. Quem é cheio do Espírito Santo não fica só para pregar em Jerusalém. Quem é cheio do Espírito Santo não fica só para cantar aqui em Jerusalém, porque pregar em Jerusalém, igreja é mole, cantar em Jerusalém, igreja é fácil. Mas quem é cheio do Espírito Santo, Jesus disse: mas vocês serão minhas testemunhas também em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ainda há púlpitos em esquinas que Jesus tem levantado, ainda há púlpitos na casa de homens e de mulheres que ainda não têm ouvido a palavra de Jesus, ainda há púlpitos na casa de pessoas doentes, e Jesus, a missão da igreja é esta. Olha para cá, por favor. É isso que Paulo vai enfatizar em Romanos, de capítulo de número 10, a partir do versículo de número 13. Paulo dá uma afirmação, uma certeza, dizendo: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Porém, o próprio apóstolo Paulo vai entrar com uma indagação quando ele diz: como pois invocarão naquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a mensagem da paz, daqueles que anunciam a mensagem das boas novas. É isso, a missão da igreja é de propagar o ID do Senhor. É de fato que fazer missões não é entrar somente em um avião e ir para a Itália, para Roma. Eu não sou contra a missão transcultural, mas também podemos fazer missão lá dentro de casa para o filho que está afastado, lá dentro de casa para o marido que ainda não se converteu, lá dentro de casa para uma esposa que ainda não se converteu, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade. É de fato que Deus impulsiona. O salmista fala em Salmos de número 2, no versículo de número 8, da seguinte maneira: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. A tua herança é tu e tua casa, para dizer o que disse Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as duas mãos para cima, por favor. Eu profetizo que Deus está levantando missionários dentro da sua casa. Eu profetizo que Deus está levantando
missionários dentro da sua escola. Eu profetizo que Deus está levantando missionários dentro do seu trabalho. Homens e mulheres, jovens e crianças que não se envergonham do evangelho da cruz, conforme diz Paulo em sua primeira carta, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Se é poder de Deus, abra sua boca e manda uma rajada de glória. Preste atenção, igreja Arpoador, por favor, me entenda nesta noite. E nisso Deus deu os 12 talentos. Deus deu os 12 talentos a jovens, obreiros, homens e mulheres que eu prego nesta noite. A você que nos escuta. Deus deu um dom de pregar. Deus deu um dom de cantar. Deus deu um dom de profetizar. Deus deu um dom de curar. Eu não prego para pessoas quaisquer. Eu não prego para estátuas. Eu prego para homens e mulheres que Deus deu como profeta e como profetiza. Me diga, eu não vim pregar outra coisa a não ser a palavra. Deus olhou para Jeremias, filho de Uquias, e Deus falou em Jeremias, capítulo de número 1, no versículo de número 5. Ó Jeremias, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, Jeremias, eu já te conhecia. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações fui eu que te dei por profeta. E se isso é verdade, bata na mão de alguém e diga: você não é obra do acaso, mas você é profeta, você profetiza, você é instrumento, você é ferramenta nas mãos de Deus nesta terra.